Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui comigo mais uma vez para darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 8, que tem por título Uma Lição de Humildade. É bom nós lembrarmos que todas as 13 lições deste segundo trimestre de 2025 estão subordinadas no Evangelho segundo João. Nesta ocasião, analisaremos o capítulo de número 13, que vai nos mostrar ali quando Jesus demonstra, aos discípulos, dá aos discípulos uma lição de humildade quando lava os pés de cada um deles, simbolizando assim um ato de humildade, de reverência, ensinando que assim eles e também nós devemos agir para com os nossos próximos ou com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Amém? Nesta ocasião, antes de darmos início, nós faremos uma oração. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças por tudo. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, por todas as vezes que fomos, meu Deus, soberbos, altivos, ou queríamos, meu Deus, de alguma maneira nos engrandecer. Que a tua graça, a tua misericórdia nos cubra, para que sejamos sempre humildes, conforme o Senhor nos ensina. Pai Santo, Pai Celestial, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Lição 8, uma lição de humildade. Texto áureo está em João 13, versículo 15, que nos diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É esta palavra central de Jesus, foi esse o intuito de Jesus ao realizar ali o lava-pés aos discípulos, com os discípulos. O intuito dele foi exatamente ensinar para que, assim como ele estava fazendo com os discípulos, com cada um deles, inclusive com Judas, que o traiu, nós também façamos com os nossos irmãos, com o nosso próximo. João 13,15 é o texto áureo. A verdade prática nos diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. De fato, é uma realidade. A submissão e o serviço são os propósitos primaciais na vida do crente. Devem reger tais propósitos, tais condutas, tais ações do crente devem estar submetidas à submissão, ao serviço e à reverência ao nosso Deus. O texto que nos embasa para a leitura bíblica em classe está em João 13, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes os pés com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. São essas as palavras de Jesus no contexto da lição. Com esse contexto, nós procuraremos aqui rever algumas características básicas, alguns objetivos para nós
nos nortearmos no estudo dessa lição. O primeiro objetivo é abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. O segundo objetivo é correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Sim, de fato, nós precisamos nos autoconhecer, conhecer a nós mesmos, para que nós exercitemos a humildade em nossa vida. E o terceiro objetivo, dado para a nossa lição atual, é promover o contraste entre humildade e ostentação. São dois opostos. A humildade é oposta, é antagônica à ostentação. Do mesmo modo, a recíproca é verdadeira. A ostentação é antagônica à humildade. Não tem como eu ter uma vida de ostentação, não tem como eu possuir hábitos de ostentar, de me mostrar, de querer ser e ser uma pessoa humilde. Do mesmo modo, quem vive de maneira humilde, quem se porta de maneira humilde, em momento algum ostenta nada, porque reconhece que nada tem, que nada possui e que aquilo que porventura vem a ter não foi por sua própria capacidade e o seu mérito, mas dádiva do Senhor. Assim nos é com a salvação, assim nos é com a vida, assim nos é com o pão, assim nos é com a água, em todas as áreas da nossa vida. O que temos e o que somos foi dado pelo Senhor. Por isso nós reconhecemos humildemente que Ele é soberano em nossas vidas. A introdução da lição nos diz exatamente o seguinte: nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma de humilde. Fato, o lava-pés, como é conhecido, essa passagem de João 13, do versículo 1 ao 10, é tido como um evento onde o próprio Senhor Jesus, através do seu exemplo, nos ensina a sermos humildes. É uma característica, foi enquanto ele estava aqui no mundo, e é uma característica que a palavra de Deus nos apresenta quando Jesus ensinava. Por isso ele era diferente dos demais ensinadores, dos demais mestres, dos escribas, dos fariseus, dos principais dos sacerdotes. Jesus era diferente porque o ensino dele era composto pela sua própria prática. Como assim? Ele ensinava fazendo. Ele ensinou o batismo se batizando com João Batista, de modo que a declaração de João Batista é até semelhante à de Pedro. Nós lemos agora na lição, na leitura em classe, que o comportamento ou a reação de Pedro para quando Jesus vai lavar-lhe os pés, ele diz: não, Senhor, tu vem lavar os pés a mim, né? E João Batista tem a reação parecida quando Jesus vai para ser batizado por ele no Jordão. João Batista diz a Jesus: não, eu era quem deveria ir a ti para que tu me batizasse. Só que Jesus, como estava querendo, e de fato o fez, como estava mostrando, dando-nos o exemplo, a Bíblia nos diz que em tudo ele nos deu exemplo, dando-nos o exemplo do batismo, ele vai e é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Do mesmo modo, ele estava dando o exemplo ao lavar os pés dos discípulos, estava dando o exemplo ali de humildade, para que assim nós o sigamos. E é isto que Paulo fala em 1 Coríntios. Se eu não me engano, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Cristo deu o exemplo, Paulo seguiu o exemplo e estava pedindo para os irmãos seguir o mesmo exemplo, de que Jesus dava ensinamentos através das suas próprias ações. Então, é este o sentido dessa introdução da nossa lição. Jesus nos deu o exemplo primeiro. O tópico 1 vai nos falar sobre uma história real sobre a humildade. O ponto 1 é o ponto do lava-pés.
De acordo com a cultura do Oriente Médio, no mundo antigo, por questões de higiene e hospitalidade, os visitantes tinham os seus pés lavados. Normalmente, essa tarefa era realizada por um servo da casa, especialmente se o visitante fosse de honra, fosse uma visita de honra. Quando não havia servos, o próprio dono poderia oferecer água para o hóspede lavar os pés. Em caso de grande reverência, alguém voluntariamente lavava os pés do outro. E esse ato era considerado de extrema humildade e serviço. Nós podemos analisar isso em Gênesis, capítulo de número 18, versículos 3 e 4. Vejamos, Gênesis 18, versículos 3 e 4. E disse, quando Abraão recebe ali os 3 anjos, e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Do mesmo modo, Gênesis 19, 1 e 2 vai nos dizer: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao encontro e se inclinou com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Então essas duas passagens do livro de Gênesis vai nos mostrar que esse costume era muito mais antigo do que o que Jesus está fazendo ali. Na verdade, era uma tradição, era culturalmente, era um hábito cultural que o povo do Oriente, inclusive, não apenas os judeus, tinha esse costume de lavar os pés aos visitantes, tendo em vista que é uma região desértica, ali tem poeiras, tem sujeira aos pés, e eles consideram também os momentos de refeição, os momentos em que se adentra às suas casas, recebem essas visitas de honra, é um momento íntimo ali de intimidade, de confraternização. Então é uma cultura que perdurou, inclusive até os tempos de Jesus, e ainda há atualmente resquícios dessa cultura, claro que de uma maneira mais modernizada, mas esse ato de lavar os pés está presente, inclusive, no Antigo Testamento, e com Jesus não foi diferente. Havia esse hábito, esse costume, e Jesus, por ver a ausência, nós veremos no decorrer da lição, por ver a ausência de tal ação por parte dos discípulos, Jesus vai lá e, dando-lhes ensinamento que serve para nós, lava-lhes os pés. O ponto 2, o desenvolvimento da história. Geralmente, o ato de lavar os pés ocorria antes das refeições e não depois. Visto que a sala da última ceia havia sido emprestada, logo o anfitrião não estava ali para oferecer o lava-pés. Percebemos que nenhum dos apóstolos tomou a iniciativa de lavar os pés dos que ali estavam. E somente depois de cearem, Jesus tomou a iniciativa de lavar os pés de todos. Então é este um fato. Nenhum dos discípulos teve a iniciativa de lavar os pés do próximo, do outro, e tampouco de Jesus, Diferentemente da ação daquela mulher que vai e chora aos pés de Jesus, lava os pés com lágrimas, os pés dele com lágrima, enxuga com os cabelos, perfuma ali os pés de Jesus, E ela é até repreendida, e Jesus repreende quem a repreendeu, porque era um ato de humildade, Então os discípulos não tiveram essa atenção, esse cuidado em lavar os pés de Jesus. E tampouco uns dos outros, Talvez por um sentimento, um esquecimento, ou até mesmo um sentimento de reconhecerem que estavam num patamar diferente dos demais. Quem sabe, Se Jesus deu ensinamento, é porque, de fato, ele viu essa conduta em alguns deles. E assim o era, como nós sabemos, com os discípulos. O ponto 3, a mudança de paradigma. A expressão de Pedro que disse: nunca me lavarás os pés, em João 13, versículo 8, revela que eles não aceitavam que uma pessoa importante fizesse tal trabalho. Visto que nenhum deles tomou a iniciativa, significa que todos se achavam importantes.
é bem possível, né? Eu fiz essa pontuação trabalhando na possibilidade, porque de fato a pessoa importante, a visita de honra, né, é que tinha os seus pés lavados pelo anfitrião. Nós sabemos que o anfitrião não estava ali, porque aquele local onde eles estavam, o cenáculo, foi emprestado, né, foi todo mobiliado e entregaram ali para realizarem a última ceia. Mas talvez tenha tido entre eles, né, como eles estavam em constante aprendizado, nós sabemos que depois nenhum deles apresentou esse comportamento, e pelo contrário, serviram, dando até a sua própria vida. Porém, estavam em constante aprendizado. Nós temos que entender que os discípulos não são diferentes de nós, no sentido de serem seres humanos, falhos, pecaminosos, né, pecadores, e estavam em constante aprendizado. É tanto que um deles se perdeu, outro era iracundo, outro desanimado, o outro era cheio de fé, de amor para com Jesus. Enfim, foram pessoas, né? Eles eram seres humanos de carne e de osso. A Bíblia vai nos relatar isso, mas é aí onde está a grandiosidade do ensino de Jesus, que pega esses homens, talvez altivos, talvez iracundos, talvez soberbos, e dá-lhes o ensinamento devido para serem humildes. E que maravilha que eles aprenderam. Se nós lermos, né, o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali condutas de crentes verdadeiros e crentes humildes. Por quê? Porque aprenderam com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Então, visto que nenhum deles tomou a iniciativa, significa que todos se achavam importantes. Jesus, percebendo a postura confiada, né, confiante, ali sentaram para cear, para ouvir o mestre, enfim. Mas Jesus, vendo essa postura deles, aproveitou para dar uma grande lição de humildade, como nós vimos no texto, no capítulo em questão, capítulo 13. A visão geral da parte 1 nos diz o seguinte: o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. De fato, este exemplo que ele deu aos discípulos serve ainda hoje para nós. Por quê? Porque foi um exemplo que ele deu ali naquele momento, mas é atemporal, ou seja, serve para todos os crentes, tanto aqueles que vieram depois, como nós atualmente, e aqueles que virão posteriormente. É um exemplo de humildade prático, atual e atemporal. O tópico 2 vai nos falar sobre a humildade implica autoconhecimento. O ponto 1 nos diz: conhecendo a própria natureza. Uma coisa é ter amor à vida e autoestima, mas outra coisa é se achar superior aos outros. De fato, vamos analisar isso em Provérbios, capítulo 16. Olha o que o proverbista, o nosso proverbista Salomão, nos diz no provérbio de número 16, versículos de número 18 e 19. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha que ensinamento maravilhoso no Antigo Testamento. Trazendo contrastes aqui. O ensinamento, a lição está pautada no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, tendo em vista que é o mesmo autor, que é o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus é completamente viva e eficaz e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, né? Para repreender, para exortar. A palavra de Deus, tendo esse poder, nos traz o mesmo ensinamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o Salomão está ensinando aqui que a soberba, ela precede a ruína, ou seja, a altivez, ela precede a queda. Aquele que se acha demais, acha que um dia ele vai cair do seu pedestal, né? Aquele que acha que às vezes descobre de maneira trágica que na verdade não era nada. Então, uma coisa nós temos amor, que nós devemos ter. O segundo mandamento está pautado amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos de fato que nos amarmos. Nós devemos nos amar. Nós devemos sim reconhecer que temos a graça, que somos salvos. Nós devemos nos amar, porque Deus assim nos criou e nos ama. Porém, uma coisa é nos amarmos,
né? Ter o amor próprio, ter autoestima, não, eu vou vencer, eu consigo, Jesus me deu capacidade. Uma coisa é isso, outra coisa é ser altivo. Eu sou o melhor, só eu posso, só eu tenho, só eu faço, só dá certo comigo. Não, isso aí é soberba, e a Bíblia nos ensina que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, né? Ele dá graça aos humildes, mas abate aos soberbos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma coisa é ter amor à vida e autoestima, mas outra coisa é se achar superior aos outros. O sentimento de superioridade, né, e exaltação deve ser combatido pelos filhos de Deus, pois cada ser humano é pó e não tem de que se gloriar. Então, esta palavra aí de querer ser maior, né? Nós temos até esse termo, meison, do grego, significa esse sentimento de grandeza, né? Eu sou maior, eu sou tal, só eu posso. Não, o crente não pode ter esse sentimento de ser meison, ou seja, de ser maior. O sentimento de grandeza jamais deve estar no coração, na mente e na conduta diária do crente, não. Então, esse sentimento deve ser anulado. Nós somos pó e não temos do que nos vangloriar ou nos gloriar. O Salmo 103 vai nos falar algo importante também. Versículos 14 ao 16, o Salmo 103 nos diz o seguinte. Vejamos o que nos fala a Bíblia Sagrada. Salmo 103, versículos 14, 15 e 16. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Assim é a vida de todo e qualquer homem, seja ele ímpio ou seja ele crente, seja ele justo ou injusto, todo homem é como a erva do campo. Porém, nós, crentes, temos a certeza de que não somos nada, mas temos e servimos a um Deus que é tudo em todos, assim nos afirma a palavra de Deus. Ponto 2, o exemplo deixado por Jesus. Paulo nos ensinou que Jesus desceu a este mundo na condição de servo e, portanto, viveu neste mundo consciente de que precisava servir e não ser servido. Mateus, capítulo 20 e versículo 28. Olha a afirmação que o evangelista Mateus nos fala em Mateus 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Assim foi a conduta diária de Jesus, sabendo que era servo, por isso ele fez a vontade do Pai. E quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, né, um versículo emblemático, um versículo bastante conhecido, até tema de músicas, de louvores, quando ele diz que nós devemos ter em vós o mesmo sentimento que houve, ou que teve, ou que foi demonstrado em Cristo Jesus, a palavra ali, sentimento, do grego phronel, né? Phronel significa exatamente isso. Nós temos aqui, ó, phronel, no original grego, na minha tradução grega, diz que é pensar sabiamente. Ou seja, é um pensamento sábio, é ter uma conduta sábia, é ter uma mente sábia, ter uma mente sã. Não à toa o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Nós devemos ter o mesmo sentimento que ele teve, a mesma conduta, em tudo e inclusive na humildade, porque ele, sendo Deus, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Tomando forma de servo, ele foi servo. Ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Bem-aventurados os humildes de espírito e que servem com prazer aos que estão em sua volta. Graças a Deus. O ponto 3 nos diz: o maior no reino de Deus. O servo que verdadeiramente está aperfeiçoado no amor de Cristo sabe que o maior aos olhos de Deus, né, o maior aos olhos de Deus é aquele que se considera
o menor. Lucas 22, 26. O que é que Lucas nos fala? O evangelista Lucas nos fala no capítulo 22, versículo 26. Vai nos dizer o seguinte: mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha o direcionamento que Jesus estava dando aos discípulos, né? Quando ele vai tratar exatamente sobre o maior ser como o menor. Ele está dizendo, não, pode deixar o mundo agir com soberba, com altivez, quando tem o poder, pode deixar ele agir impiamente, pode deixar ele agir com arrogância, com prepotência, com achismo, pode deixar o mundo e as pessoas ímpias que não me conhecem, que não aceitam a minha palavra, pode deixar eles agirem assim. Porém, no meio de vós, não seja assim. Foi isso que Jesus disse. Entre vós não aconteça isso, mas não sereis vós assim. Jesus está dizendo, o mundo pode ser assim. Olha o versículo anterior. Versículo 25. O versículo 24, o contexto, né? Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Estava esse sentimento, né? Não era o fronel, não era o sentimento sábio, o pensamento sábio que Jesus teve, mas era um sentimento de altivez. Eles estavam indagando, aquilatando, quem é o maior dentre nós? Não, eu sou, talvez eu, né? Talvez eu. Por isso eu falei aquela questão que eles não lavaram os pés um do outro achando, né? Que poderiam estar achando que eram maior, que estavam num patamar de grandiosidade. Quando o maior de todos deu o exemplo lavando-lhes os pés. Aí eles dizem, e Jesus lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus estava dizendo, olha, quem fica à mesa é o maior, e quem serve, o garçom, né, o diaconós, aquele diácono que serve, é o menor. Mas eu estou aqui entre vocês hoje como um menor, dando exemplo para que vocês sejam também menores, sejam servos como eu sou. Olha que exemplo maravilhoso. O sentimento de grandeza e exaltação nasceu no coração de Lúcifer, quando ele deturpou o bem. Não nos esqueçamos disso. E, portanto, todo aquele que se acha melhor que os outros pode estar contaminado com o veneno da soberba de Lúcifer e correrá o risco de nunca entrar no reino de Deus. Nós não podemos nos esquecer de quem teve o primeiro sentimento de soberba. Subirei eu até o trono. Vejamos aí Ezequiel 28, o que é que o Satanás, o Lúcifer, Ezequiel 28, versículos 15 ao 17, olha o que nos diz, né? O versículo 15, conforme a lição nos diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Elevou-se o teu coração, um coração elevado, altivo, soberbo. Este foi o coração, por assim dizer, do querubim,
do Lúcifer, que hoje nós conhecemos como Satanás, o nosso adversário, o diabo, aquele que nos tenta, o inimigo das nossas almas. Então, todo sentimento de soberba é proveniente deste primeiro que teve em seu coração soberba, que elevou-se para ser igual a Deus. Para ser igual a Deus. Quando o Deus encarnado não teve o coração elevado, antes demonstrou o sentimento de humildade, tomando a forma de servo. A visão geral do tópico 2 nos diz o seguinte: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. A virtude da humildade nos possibilita reconhecer as nossas limitações. É sendo humilde que nós reconhecemos que somos limitados, dependentes de Deus, né? E essa limitação, esse reconhecimento, nos ajuda a não cairmos em soberba, a não termos altivez no nosso coração. O tópico 3 e tópico final da nossa lição vai nos falar sobre a humildade versus a ostentação. Ponto 1. Uma competição silenciosa. Jesus sabia que o ser humano não era bom, conforme Lucas 18:19. E por várias vezes percebeu isso entre os seus discípulos, principalmente quando estes demonstraram ambição por grandeza. Por esta causa, Jesus deixou claro que aquele que não aceitasse viver para servir não tinha parte com ele. Foi essa repreensão que ele deu a Pedro. João Batista deixou o exemplo de como agradar a Deus e expressou, tal exemplo dizendo: convém que ele cresça e eu diminua, conforme João 3,30. De fato, olha os dois contrapontos. No início, os discípulos, os apóstolos que ali estavam com Jesus, não tiveram essa conduta de reconhecer. Claro que eles sabiam que Jesus era grande, que era maravilhoso, que era o Filho de Deus, que tinha poder para fazer milagres. Jesus ali já tinha operado milagres, sinais, maravilhas. Enfim, eles reconheciam que Jesus de fato era o Filho de Deus. Porém, não tinham ou não tiveram ali naquele momento a humildade de, no ato da ceia, lavar os pés de Jesus, que era o maior, que é o maior entre eles, e que ali entre todos é o maior, também era o maior. Então, eles não tiveram essa conduta. Mas olha o contraponto e o exemplo também de humildade, por isso que Jesus elogia ele, dizendo que dos nascidos de mulher, nenhum é ou foi igual a João Batista. E também não vai ser igual a João Batista, que era seu primo, filho de Isabel, prima da Maria, mãe de Jesus. Então, o exemplo que João Batista dá é um exemplo de humildade genuína. Ele diz: eu não sou digno de desatar-lhe nem as alparcas, nem as sandálias. E ali, em todo esse contexto, nas falas de João, ele diz essa frase: não, eu não pretendo crescer em nada, eu não quero glória para mim. Eu estou preparando, eu sou a voz que clama no deserto, preparando, endireitando o caminho para o Senhor. E importa que ele cresça e eu diminua. É um sentimento, é uma frase e um sentimento no coração do João Batista de humildade. E esse sentimento, esse exemplo de João Batista também é um exemplo grandioso. Nós vemos aí vários hinos fazendo referência a esta passagem, que ele cresça e que eu diminua, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, esta deve ser uma realidade. Que ele cresça em nós e que nós venhamos a diminuir, não apenas diante da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua grandeza, mas reconhecendo que não somos nada, que somos pó, como já vimos aqui na lição. O ponto 2, o caminho humilde de Jesus. O grande conflito do universo foi causado pela exaltação de Lúcifer, de fato. Tudo isso que nós estamos passando, que a humanidade passa, desde o Éden, foi tudo por conta de um sentimento de soberba, de altivez. A rebelião da terça parte dos anjos
e o próprio ser humano depois da queda. Tudo isso foi consequência de soberba. Por esta causa, Cristo decidiu restaurar o interior do ser humano e esse caminho de restauração se inicia com a humildade. Olha que maravilha, em Mateus capítulo 11 é conhecido, nós pregamos isso muito em cultos evangelísticos, né? Cultos campais na rua, que Jesus diz isso, olha o convite e olha o sentimento por trás do convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que Jesus fala aos discípulos de novo, né? Tudo aquilo que eu vos fiz, façais vós também. É o exemplo que Jesus dá. Aprendei de mim. Qual de nós, ou quem de nós pode dizer isso ao nosso próximo? Olhe, observe a minha vida, veja a minha conduta e aprenda comigo. Como Paulo diz, sede meus imitadores. É uma tarefa árdua, é uma tarefa realmente que precisa ser exercitada. Mas nós temos o exemplo de Cristo, que ele nos deu, e nós devemos seguir este exemplo à risca. Então, Jesus nos deu, né? Cristo decidiu restaurar o interior do ser humano. E esse caminho de restauração se inicia com a humildade. Quem deseja habitar com Deus precisa sair do caminho da soberba e entrar no caminho da humildade. Quem deseja habitar, morar nas regiões celestiais, ou melhor, morar na morada eterna, no paraíso final, quem deseja morar no céu de glória com o nosso Deus e Pai, com a Trindade Santa e com todos os santos de todas as eras, deseja ter um coração humilde, deseja ter um coração, ou precisa, né? Quem tem esse desejo precisa ter um coração humilde, um coração humilhado e quebrantado diante de Deus, contrito e quebrantado. E este coração contrito e quebrantado, coração de alguém que se humilha, que é humilde diante de Deus, o Senhor não rejeita. O salmista vai nos dizer isso. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. O ponto 3 nos diz um convite à humildade. Deus deseja que haja nos seus filhos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui está Filipenses 2, do 6 ao 8. Deus deseja que haja em seus filhos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou seja, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8. Que possamos imitar a Jesus, conforme Paulo nos dá este ensinamento e faz este chamamento: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E que possamos também entender que quem não vive para servir, não serve para viver. Muito se fala de adoração, né? Se não for para te adorar, para que eu nasci, de fato, nós devemos adorar também ao Senhor. Mas se não for para servir ao Senhor, também qual o sentido da nossa vida? Nós nascemos para servi-lo, nós nascemos para adorá-lo, nós nascemos para sermos humildes, como ele o foi e nos deu este exemplo. A síntese, a visão geral do tópico 3 nos diz: a humildade não compete, ela coopera. Não há competição entre quem é humilde,
mas a cooperação mútua, um com o outro, sendo humilde, né? Um dando exemplo ao outro de humildade. A humildade também não busca notoriedade, ela busca o serviço. João Batista deu esse exemplo, ele não queria ser notado, não queria receber holofotes, ele queria glorificar, preparar o caminho para aquele que veio depois dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha seguidores, João Batista tinha fama, João Batista tinha prestígio e reconhecimento por parte de muitos, mas ele não se arrogou disso. Antes ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Ele não queria notoriedade. E a humildade não obriga, ela convida. De fato, esta é uma realidade. A humildade não obriga. E Deus não obriga ninguém a ser humilde. O Senhor Jesus não obrigou nenhum dos discípulos a serem humildes. Ele deu o exemplo e deu o conselho para que fosse seguido. A visão geral do tópico 3, então, nos ensina isso. A conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e que aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe à cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que não têm nada a ver com a simplicidade do Evangelho. Ostentação, vida altiva, soberba não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é humildade, o Evangelho é simplicidade, o Evangelho é amor, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é empatia e o Evangelho é poder de Deus. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor, pisando nas mesmas pisadas que Ele nos fez, né? Que Ele fez, ou que Ele realizou, tendo a mesma conduta que Ele teve, né? De humildade, de reverência, porque João vai nos dizer isso. Se nós queremos, né, ser dele, se nós queremos ser servos dele, se nós queremos segui-lo, se nós queremos ser parecidos com ele, se nós queremos ter bênçãos, se nós queremos a vida eterna, se nós queremos ser humildes, se nós queremos tudo que Deus nos prometeu, nós devemos andar como ele andou. É esta verdade bíblica. E aí, a verdade prática, para finalizar, nos diz a submissão, para relembrarmos, né? A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Graças a Deus por tudo. Aqui encerramos a lição de número 8. Eu aguardo você na próxima aula para estudarmos a lição de número 9, né? Juntos aqui para entendermos mais a Bíblia Sagrada. Foi um prazer tê-los aqui. Que Deus os abençoe. Que domingo você possa estar com esses subsídios na sua classe, na sua lição. Você professor, você também aluno, você amigo e irmão em Cristo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.